Ontem foi um dia histórico para o Brasil. Mais uma vez, um presidente está à beira do impeachment definitivo. A Câmara aprovou ontem a continuação do processo contra Dilma e o placar final foi 367 votos a favor do impeachment, 137 votos contra, 7 abstenções, 2 ausências. Agora o processo segue para o Senado e pode durar mais de 6 meses, aproximadamente. O professor Clodomiro Banuarte, professor de Ética, Filosofia, Política, ele está aqui para nos ajudar a entender melhor. Ele é especialista no assunto, a gente entende pouco, ele entende bastante. Então, preste bem atenção, se você tiver alguma pergunta, você liga, tá bom? Para fazer, porque a sua pergunta pode me ajudar também a entender melhor, ajudar outras pessoas que estão assistindo a entender melhor. 3315-1390. Professor, tudo jóia? Tudo bem, Lu. O conhecimento, na verdade, é compartilhado. Ninguém sabe mais nem menos. Compartilhamos o conhecimento. Completando o que a Zita estava falando, Exatamente. Né? Concordo plenamente. Professor, eu vou começar fazendo uma comparação com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que durou menos tempo. Agora estão falando num processo de 6 meses até a definição geral, né? A definição mesmo do impeachment da presidente Dilma. Por que o dela 6 meses e o do Fernando Collor, na época, menos tempo levou? Na verdade, o prazo limite é o mesmo. São 180 dias o processo de julgamento dentro do Senado Federal. Agora, pode ocorrer que esse prazo não seja preenchido integralmente. O Collor foi em menos de 3 meses. Pode ocorrer que nós tenhamos aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas o prazo máximo, limite, são de 180 dias. O que depende para ir mais rápido ou não? Depende toda a tramitação legal, que a partir do momento que a presidente ela é afastada, ela tem justamente esse tempo para fazer o quê? Fazer a sua defesa. E a defesa implica o quê? A ampla defesa, o contraditório, como se fosse um processo judicial normal. Então tem que preencher todas as etapas e isso depende da temporalidade dessa defesa. Entendi. Aí, nós tivemos, 367 votos a favor do impeachment e algumas surpresas, e isso foi muito comentado. Alguns deputados, alguns políticos a favor, sendo que antes eram contra ou estavam indecisos. O que essas surpresas representam? Olha, na verdade, Lu, são surpresas negativas. Por que negativas? Porque, na verdade, o posicionamento pró ou contra, isso faz parte da democracia. Não é só em relação aos parlamentares, mas também às pessoas nas ruas. Tem seu posicionamento contrário ou favorável ao impeachment. A questão que se exige do parlamentar é uma fundamentação do motivo pelo qual ele está se posicionando daquela forma. E ali nós vimos que não há um fundamento mais racional. O que há, na verdade, o que houve foi uma troca de favores. O determinado parlamentar na sexta-feira indicava que votava numa direção, no sábado votava em outra e no domingo voltou a primeira versão. Então o que significa? Significa que falta da parte dos nossos parlamentares um posicionamento mais ideológico, um posicionamento mais preenchido de conteúdo programático e não essa venda e troca de votos que ocorreu ali dentro. Isso, de certa forma, fragmenta o nosso parlamento e gera uma instabilidade política muito grande. Entendi. Tiveram 7 abstenções, quem acompanhou ontem viu, e 2 ausências, na votação lá na Câmara. Teve até um boato falando que dessas 7 abstenções e essas 2 ausências podem favorecer o governo da Dilma. Isso é verdade? Na verdade, poderia favorecer ontem durante o processo, porque se o governo de fato, a presidente Dilma, tivesse conseguido um número maior de ausência ou de abstenções, isso favorecia. Por quê? Porque para que o impeachment fosse aprovado, era necessário os 342 votos. Então, com menos parlamentares dentro do Congresso, isso favorecia o governo, o que não ocorreu, ou seja, os parlamentares estavam praticamente em peso votando ali dentro do processo, dentro do Congresso, o processo de impeachment. O que acontece agora, professor? Bom, tecnicamente, a decisão de ontem da Câmara, ela vai ser informada ao Senado Federal. O Senado vai fazer o mesmo procedimento que a Câmara fez. Vai constituir uma comissão especial. Essa comissão terá 10 dias para fazer um parecer se acata ou não o impeachment. Esse parecer ele vai ser votado no plenário. São 81 senadores que votam. Quem que decide essa comissão? Essa comissão é definida dentro do próprio Senado Federal, através da distribuição entre os partidos. Eles podem ser corrompidos, essa comissão?
Na formação da comissão, não. Né? Ela vai seguir o quê? Um processo regimental interno. Né? Cada partido, de acordo com a sua representação no Senado Federal, vai ter uma cota de participante dentro da comissão. Tá. Então, isso é uns contra, uns a favor. Exatamente, é uma regra técnica, tá? Dentro do regimento. Agora, a partir do momento que a comissão faz um parecer, na verdade você tem o quê? Uma votação em plenário. E essa votação ela exige apenas maioria simples, que significa 50% mais um. Então, se nós temos 81 senadores, terá ali a necessidade de 42 votos para que o processo seja acatado. Uma vez acatado, aí sim, a partir desse momento, a presidente Dilma ela é afastada do cargo de forma temporária, até 180 dias, para que se processe o seu julgamento. E o julgamento ele vai ser presidido pelo Senado através do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão de ontem é para dar andamento ao processo de impeachment. Enquanto isso, ela está atuando. Exatamente. Ela é a presidente ainda. Exatamente. É interessante que a Câmara ela faz o processo de admissibilidade. Ela está admitindo o processo. Ontem o que a Câmara fez foi admitir o processo. O processo vai agora para o Senado e o Senado vai ter que novamente fazer uma votação para ver se admite. Se o Senado não admitir, o processo morre. Né? Se o Senado Federal ele admitir, aí sim começa o julgamento. E quando começar o julgamento, ela continua atuando como presidente? Aí ela é afastada. A partir do momento que tem admissibilidade no Senado Federal e começa o julgamento, ela é afastada. É afastada, inclusive, para dar o quê? Um tempo para que ela possa fazer a sua defesa. E nesse afastamento, ela continua recebendo salário? Ela receberia... Curiosidade isso, né, gente? Né? A gente fica... O Michel Temer assume, no caso. Exatamente. E ela fica sem salário. Não, ela recebe metade do salário. Ela continua recebendo, mas só metade do salário. Ela continua morando no palácio até o desfecho final do processo. Quanto que ela ganha, professor? É uma curiosidade. Quanto que a presidente ganha? Olha, o teto do funcionalismo público no Brasil é a remuneração, é o subsídio dos ministros do STF. Na faixa de 33, 37 mil. Ela deve ganhar em torno de uns 30 mil reais. Então, nessa época aí, ela vai ganhar uns 15 mil. Vai ganhar uns 15 mil. Que já é bom também, né, gente? Não é não? E morando no palácio. Morando no palácio, ó. Tudo pago, não é não? Tudo pago, várias regalias. Aí, depois disso... Aí, de fato, se chegar ao final e ela for absolvida, ela volta ao cargo, ela assume o cargo novamente de presidente. Se ela for condenada, aí ela está afastada definitivamente e, como penalidade, ela não pode concorrer a cargo público nos próximos 8 anos. Entendi. Entenderam, gente? Então, pelos próximos dias, nós vamos continuar recebendo o professor Clodomiro aqui. Quando tiver uma grande mudança novamente, a gente está vendo algumas imagens das manifestações ontem em Londrina e na nossa região também. Manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma. Enfim, professor, qual que é a tua opinião agora com relação a isso tudo? O que o professor acredita que vai acontecer? Que vai dar impeachment ou não? Olha, eu acho que o aspecto positivo é que a população está nas ruas e essa cobrança ela reflete dentro do Congresso Nacional. Isso é um aspecto muito positivo, muito importante. Talvez o aspecto negativo, ontem demonstrado, é a baixa qualidade do nosso parlamento. Né? Ficou muito evidenciado que, no que já foi dito aqui, um circo de horrores. Né? Por quê? Porque não tem um balizamento teórico, não tem uma racionalidade republicana num assunto tão sério como esse, que é o processo de impeachment de uma presidente da República. Na verdade, você viu ali o quê? Argumentos os mais diversos, votando em nome do filho, da família, né? Mas não necessariamente colocando o elemento fundamental, que é o mérito desse processo de julgamento do impeachment. Muitos deputados aproveitando lá a oportunidade, já levando uma equipe de produção já para usar as imagens para a campanha política. A gente tem um ano eleitoral, né? É 30 segundos de fama que eles tiveram ali, o Brasil inteiro assistindo. Na verdade, nós conhecemos o parlamento ontem, né? O Brasil conheceu o seu parlamento, o parlamento que representa a sociedade brasileira. E você tem toda a razão. 30 segundos de fama que eles, na verdade, estavam ali discursando não para o Brasil, mas para o seu eleitorado dentro desse circuito aí mais próximo das eleições municipais. Pois bem, vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. O professor Clodomiro vai nos mantendo informados aqui e sempre vai estar aqui no programa para argumentar junto com a gente e nos fazer entender melhor aqui essa troca, né, de informações, tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço, Lu. Obrigado. Obrigada mesmo.